Cara que eu queria dizer não. Me dá aí o Bruno Musi e o Vitor Baggio falando lá no Galo, Andrezão. Boa tarde, meu amigo HG, boa tarde a todos da bancada e todo mundo que assiste esse maravilhoso programa chamado Os Donos da Bola. Olha só, muita falazada, foram quase 2 horas de entrevista coletiva do CEO da SAF do Atlético, Bruno Musi, e também do Vitor, diretor de futebol. Eles começaram falando aí da questão do planejamento, né? O próprio Vitor disse que não houve erro de planejamento e que tudo que foi feito, que está sendo feito, na verdade, neste ano de 2024, já tinha sido planejado, começou a ser planejado ainda no segundo semestre do ano passado. Vamos ouvir. Há um estudo, né, que as principais equipes de futebol brasileiro e mundial têm em média 28 jogadores de linha em seu elenco. Alguns um pouco mais, alguns um pouco menos, né? Nós temos 32 contando com os goleiros. Então a gente não foge desse número. E para cada posição você tem no mínimo 2 jogadores. Isso é planejamento. Você sempre busca uma reposição. E sempre quando você faz um planejamento, você assume alguns riscos. No futebol, para você ganhar, você tem que assumir alguns riscos. Então, às vezes, você precisa assumir alguns riscos, né? Claro que com responsabilidade, no momento certo. Então, quando você tem um elenco menor, só que qualificado, você assume um risco. Só que não existe planejamento que contemple você num período, além das 3 convocações, e isso fazia parte do planejamento, você perder, em média, 8 jogadores além por jogo. Você tem um banco com 16, 17, 18 jogadores, né, no total. Então, não entendo como erro de planejamento. Até porque quando a gente começou a ter problemas de desfalques, a janela estava fechada, não faria sentido trazer jogadores. Então, os reforços seriam os retornos dos jogadores das seleções e jogadores que estão no departamento médico. Outro ponto citado também pelos dois foi a questão da acústica aqui da Arena MRV, que tem sido um ponto bastante questionado pelos torcedores, né? O torcedor estava esperando aquele caldeirão, aquela barulheira para intimidar os adversários, para fazer aquele barulho, o que não vem acontecendo. Eles falaram também sobre as possíveis soluções para esse problema. De fato, existe um problema. Eu acho que todos nós já comentamos sobre isso, né? Então não há de se fugir dessa situação. A Arena MRV ela tem uma cobertura feita para poder absorver 95 decibéis internamente e ela não tem pegado o fogo que todos nós queremos ali, né? E aí eu me coloco como torcedor junto com todos vocês que todos nós queremos uma arena pulsante e não tem nada que nos incomode mais na Arena MRV hoje do que esse assunto. Então a gente precisa assumir isso e ver quais são as medidas que nós vamos adotar para frente, né? Então, o que nós estamos fazendo? A gente tem já trabalhado bastante para tentar unificar as torcidas, para que elas fiquem num setor único, para que aquele canto ali seja mais potente. De fato, a gente nem sempre consegue fazer com que todas as torcidas fiquem no mesmo lugar, existem situações, tivemos suspensão da galocura, né? Tivemos algumas imposições de PM que não deixam, às vezes, as baterias estarem juntas, mas nós estamos trabalhando e isso já vem começando a acontecer. Então, tem uma questão de coordenação que a gente precisa ajudar a melhorar, e todos nós, né? A gente está também usando um sistema que chama Voice Lift. O que é esse sistema? Nada mais é do que uma captação sonora que faz com que esse som captado ele seja distribuído ao entorno do estádio nos mesmos tempos, ou seja, quem está mais perto recebe o som mais rápido, quem está mais rápido, quem está mais atrás recebe um pouquinho mais demorado, para poder ter essa uniformidade. Na hora que isso acontece, começa a existir aquela coordenação, porque hoje o que acontece é assim, quem está no norte não escuta quem está no sul, quem está no setor Brahma não canta às vezes o que o setor Inter está cantando, e a gente começa a fazer essa coordenação. A gente fez o primeiro teste no jogo do Flamengo. Eu acho que houve uma percepção de melhoria. A gente mediu isso. Nós tivemos 105 decibéis na hora que a torcida coordenou e cantou junto. As medidas do Maracanã, por exemplo, que também tem sistemas, atingiram 97 decibéis. Além disso, a gente também está fazendo um estudo em paralelo, que é um estudo físico, que a gente contratou um especialista e a gente já
começou a implementar isso. A expectativa é que o estúdio fique pronto finalmente até dezembro de 24 para implantação em 25. Só para lembrar que o Galo vem de 4 derrotas nos últimos 7 jogos, são 18 gols sofridos e hoje tem jogo aqui na Arena. O Galo recebe o São Paulo a partir das 9h30 da noite pelo Campeonato Brasileiro. É claro, a cobertura completa desse jogo vocês acompanham na tela da Band e amanhã também aqui nos Donos da Bola. É isso, HG, com você. Obrigado, Vitão. Muito obrigado. A questão é que nunca vão admitir qualquer tipo de erro de planejamento em absolutamente nada, dentro ou fora do futebol. Eu nem vou ficar malhando em ferro frio nesse assunto. Agora, bom mesmo foi saber hoje é que dia? 11 ou 12? 11. Hoje, dia 11, foi muito bom saber que a partir de hoje o André Lamonier não dita mais ou não joga mais as cartas na mesa dentro da comunicação, porque vocês demoraram, hein? Demoraram para tomar a decisão. Mesmo depois da nota, tal, da despedida ali, etc e tal. Até ontem, parece que ele continuava ditando o ritmo das coisas aí na comunicação. E isso é informação, tá? Portanto, não adianta me desmentir. Procede, então, é o seguinte, HG? Procede, né? Você também confirmou. Você. Pois é, e um monte de outras pessoas também, outras aí estão sabendo também. Agora, fora isso, eu queria só fazer um adendo aqui, viu, Eltinho? Pode viu fazer. O pescocinho vermelho? Só fazer um adendo aqui sobre uma questão que eu acho importante. Não. De boaça? Eu tô vendo que você tá de boaça. Com esse olho arregalado aí, com esse ódio. Só para te falar o seguinte. Independentemente de qualquer coisa, a discussão ganha em proporção muito por causa dos resultados. Aí ganha uma proporção maior a questão da manta, ganha uma proporção maior a questão do planejamento, ganha uma proporção maior a questão da comunicação envolvendo o André Lamonier. Tudo fica muito grande porque o time simplesmente não, porque o time efetivamente não está ganhando. Ou seja, uma vitória hoje, uma vitória convincente hoje para cima do São Paulo, vai ser 2-0, tá? Uma vitória hoje para cima do São Paulo tranquiliza a situação. Agora, que eles vão assumir culpa por algum tipo de erro, mas nunca, o time, nunca. Mas os erros estão aí, né? Os erros estão aí. A coletiva também foi pautada em cima disso, de inúmeros erros. Thiago esteve lá, acompanhou toda a coletiva, ele vai poder falar a respeito muito mais da coletiva, mas os erros aconteceram e os erros estão acontecendo. Tanto é que essa questão da manta, da acústica, já é algo que vem sendo falado desde a temporada passada. Né? Isso aí foi um diagnóstico feito na temporada passada, logo depois que o Atlético teve 4, 5 jogos lá, isso aí já foi colocado. Então não é uma questão que pegou todos de surpresa e que se está ganhando uma projeção maior porque o time não vem rendendo na atual temporada. Quando o Atlético venceu o Campeonato Mineiro, no jogo contra o Cruzeiro também já foi sentido isso. O problema já foi diagnosticado, o problema já foi falado. Né? No empate entre Cruzeiro e Atlético jogando na Arena MRV, aconteceu esse questionamento. Então não é um problema que veio por causa da fase ruim dentro do Campeonato Brasileiro. E outra questão também muito importante que foi debatida também nessa coletiva é o Vitor deixando claro a situação dos reforços. O Atlético não vai mais buscar reforços para a atual temporada. A questão do Fausto Vera, vamos debater isso também, já está quase que praticamente acertado. Você trouxe isso no final da semana passada. É que ontem a turma lá de São Paulo estava numa coceira danada, Exatamente, mas você já tinha essa informação aqui. Hoje é quinta, você trouxe aqui na segunda-feira. E um outro ponto, que também é um ponto a ser debatido, um ponto para ser questionado e que muito me assustou com a convicção que foi colocada, é que o Atlético não precisa de buscar um novo goleiro para esperar o Everson. Eu acho isso um erro do Atlético, que vai ser uma exposição muito grande para esse período ruim e a gente vai discutir isso. Vamos debater essa questão. O que eu quero dizer é o seguinte: o Atlético vai para fases eliminatórias de 2 competições importantíssimas e que no início da temporada a direção do Atlético colocou ela como a menina dos olhos, que é a Libertadores, que é a Copa do Brasil, as Copas. E tá aí. O Matheus Mendes tem seu talento, tem sua capacidade, porém, acho de
muita responsabilidade no momento que o Atlético está atravessando e está batendo nas portas os jogos eliminatórios, deixar isso tudo nas mãos de um goleiro que não tenha tamanha experiência para tal competição. Eu quero ouvir o Valu sobre isso, porque é o seguinte, eu também disse aqui e tomei porrada para variar. Se você tiver medo do que você vai falar aqui, com medo de repercussão, das pessoas te chamarem em rede social e encher o saco, você tem que largar a profissão. Não trabalha com isso. Vai fazer outra coisa. Mas o grande problema é que o imponderável pode acontecer. E você precisa necessariamente contar com as possibilidades, né? Hoje o Vitor falou de risco, assumir riscos. Eu acho que o Atlético está assumindo um risco sobre a questão do gol, que é perigoso. Perigoso, porque uma suspensão, uma contusão, e aí o Delfim vem para o titular, e aí outro garoto sobe, e aí se isso custar uma desclassificação, aí vão dizer, não, mas a gente não contava com a contusão do Matheus Mendes. Sobre pincelando essa questão. Agora, os erros cometidos, não assumidos, estão escancarados aí faz tempo, Aluzeiro. Faz tempo, e é impressionante como que nesse tipo de situação aí você pode incinerar de uma só vez o trabalho de longos anos para a formação de 2 goleiros promissores, né, que o Atlético tem, mas virou costume, né, das pessoas que vêm falar em nome do Atlético nos últimos anos, nesses momentos em que decisões do passado se tornam evidentes como erros de pintarem uma realidade diferente, de que está tudo nos planos, de que está tudo acontecendo conforme eles projetaram e dessa solução sempre caseira, né? Eu acho que o clube tem que trabalhar em formar tanto jogadores quanto profissionais, mas com todo respeito ao Vitor, eu acho que ele ainda não é um profissional pronto para assumir a direção de futebol do Atlético e principalmente após o trabalho do Rodrigo Caetano, o Mariano, uma situação complicada que a gente já falava no final do ano passado, que seria uma renovação perigosa para o Atlético. Nesse ano não consegue ser utilizado quando o Saravia falta e agora repetem essa questão com o Matheus Mendes, não irão trazer um lateral na janela. Acho muito perigoso, repito, é um jogador que tem muito potencial, mas eu não vejo este goleiro pronto, em que pese as críticas que o Everson vinha sofrendo ultimamente, mas é claro que se os resultados no final do ano provarem o contrário, vão dizer mais uma vez que estava tudo planejado e que o Atlético segue num caminho. Repito o que eu já disse ontem, para mim ficou faltando a fala de um dos R's, a presença, não precisava dos 4 estarem ali presentes, mas acho que o torcedor do Atlético merecia uma satisfação muito maior das pessoas que são realmente mandatárias no clube. O Vitor tem o cargo dele, o Muzi também, mas acho que ficou faltando sim, porque foi um dos aspectos que a gente chamava a atenção das vantagens da SAF atleticana, era de ser uma SAF de atleticanos. Eu quero ouvir o Popó e quero ouvir o Thiago também, mas tem uma coisa que é habitual, isso em qualquer circunstância. Quando o caldo entorna, os executivos, quando o negócio está explodindo, ganhando, título, aí aparece todo mundo. Não é só no Atlético não, tá? Em geral. Isso é em geral. Tem muita diretoria, por exemplo, que coloca, e aí eu estou falando de outros clubes, né? De vários outros clubes, coloca o executivo ali, a coisa apertou, o cara vai lá e fala, e aí a turma desaparece, né? Então, por exemplo, o próprio Cruzeiro recentemente, o Paulo André não falava. Ele era o homem de confiança. O Ronaldo não falava. O Paulo André não falava. Então empurrava para o diretor de futebol. Então o Pedro Martins metia a cara. Aí o Pedro Martins, naquele tom professoral dele ali, então ninguém aguentava. E a gente viu que não virou nada. Então, e tem um grande problema aí que tem relação com... Eles têm tantas outras coisas muito grandes, né? Banco... construtora. A construtora já está explodindo, não só no Brasil, que já explodiu, mas nos Estados Unidos está entre as maiores, se não hoje, não sei, se não ainda não está, caminhando para ser a maior também lá nos Estados Unidos, vinícola e vários outros negócios. Eu não sei se o Atlético é uma prioridade na vida deles, eu acredito que não.
Porque o Atlético traz o que os outros negócios não trazem, né? É um ativo que é um ativo de força política, institucional e tal. Mas eu acho importante, sim, que eles apareçam também em momentos ruins. E o único que trabalha com paixão, né? Importante ressaltar. Trabalha Ninguém com é paixão. apaixonado com banco, nem Senão com... você empurra a responsa sempre para o Bruno Musi e para o Vitor. O Bruno está na dele, já é inclusive muito experiente no que ele faz. E muito elogiado por quem é de mercado, inclusive. Agora, o Vitor ainda está no início de uma caminhada, mas como ele é o diretor, ele tem que aparecer para falar. Então tá tudo certo. Só que eu também entendo que, mas falar pra quê? Vai mudar o quê e tal? Então liga lá pro Cruzeiro e pede pro Pedrinho não aparecer. A importância de aparecer. Tá vendo essa camisa oficial aqui?